E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te falar como criar uma carteira de fundos imobiliários que vai te trazer um bom retorno ao longo do tempo. Uma carteira de sucesso, uma carteira que vai trazer aí rendimentos para você. Então eu vou falar aqui alguns critérios que eu utilizo para criar a minha carteira que eu acredito que vão trazer sucesso para você também, fechado? Começando, obviamente, pela diversificação. Não adianta ter uma carteira de fundos imobiliários que tenha apenas 2 ou 3 fundos imobiliários. É importante que a gente diversifique a nossa carteira. E como a gente faz isso? A gente precisa ter 2 tipos de diversificação. Um é uma diversificação por número de ativos. Por que disso? Quando a gente tem 2 ou 3 fundos imobiliários, a gente fica muito suscetível a que esses fundos imobiliários caiam ali o preço da cota e a gente tenha uma perda financeira aí no quesito de patrimônio. Então é importante que você invista em mais de 2 ou 3 fundos imobiliários para você não ter essa perda aí que ela é principalmente emocional. Você vê ali a valorização das cotas caindo e você fica desesperado. Então é importante que você diversifique aí o seu capital em pelo menos 10 fundos imobiliários. Geralmente eu falo para as pessoas terem entre 10 e 15 fundos imobiliários, porque eu entendo que 10 fundos imobiliários já traz uma diversificação interessante e você ter ali no máximo 15 fundos imobiliários, porque acima disso já fica difícil de você acompanhar ali as notícias dos fundos imobiliários, acompanhar os relatórios gerenciais, fica muito trabalhoso. Então você não precisa ter mais do que 15 fundos imobiliários. Tenha entre 10 e 15 fundos imobiliários. E a outra forma de você diversificar a sua carteira de fundos imobiliários é diversificar ela entre segmentos. Então, se eu vou ter 10 fundos imobiliários, eu vou colocar ali 4 fundos imobiliários de papel e 6 de tijolo. Né? Um exemplo aqui, tá? Você pode colocar 5 e 5, 3 e 7, eu estou dando um exemplo. Você coloca ali 4 fundos imobiliários de papel. Você coloca 6 fundos imobiliários de tijolo. Nos 6 de tijolo, você vai ter 2 fundos imobiliários de logística, 2 de shoppings, 2 de lajes corporativas. Se você gosta aí de outro segmento, você coloca esses segmentos também, mas é importante você diversificar por segmentos, tá bom? Por quê? Imagina que você tem 10 fundos imobiliários e você tem 10 fundos imobiliários de papel. Obviamente, quando a gente tiver um movimento de mercado aí para uma baixa da taxa Selic, os seus fundos de papel eles vão passar a render menos. E aí você que antes tinha ali um dividendo de R$ 500 mensais, você passa a ter um dividendo de R$ 300 mensais. Isso não é interessante. O interessante é que você mescle entre fundos de papel e fundos de tijolo. E ainda assim, mescle os seus fundos de tijolo entre os segmentos. Também dá para você mesclar os seus fundos de papel com fundos que tenham ali indexadores do tipo IPCA, indexadores do tipo CDI, indexadores como IGPM, e você mesclar ali a sua carteira entre fundos que têm um risco maior e fundos que têm um risco menor. Você pega, por exemplo, o HCTR11, ele é um fundo imobiliário que é muito arriscado. Você pode investir nele sem problema, desde que você também tenha outros fundos imobiliários em carteira que sejam menos arriscados. Para caso aconteça algum problema ali no HCTR, você ter uma contrapartida, entendeu? Então é importante, primeiro, que você diversifique a sua carteira de fundos imobiliários entre vários ativos e dentre esses vários ativos, você diversifique também a sua carteira por segmentos, tá bom? Isso é fundamental para você ter uma carteira de fundos imobiliários de sucesso, beleza? Outra coisa que é bastante importante para quem investe em fundos imobiliários é você investir focado na renda mensal. Como assim, né? Focado na renda mensal? A gente não pode olhar somente o dividend yield de um fundo imobiliário. Quando eu falo focar na renda mensal, não é simplesmente olhar o dividend yield, ver que aquele fundo imobiliário paga muito dividendo e eu investir nele.
Não, a gente tem que olhar os fundamentos do fundo imobiliário para ver que de fato ele vai entregar resultado no longo prazo. Existe muito fundo imobiliário que entrega 15% de dividend yield neste momento, que eu tenho quase certeza, né, porque a gente nunca tem certeza do futuro, mas eu tenho quase certeza que os fundos imobiliários não vão continuar pagando esse 15% de dividend yield, tá? Então o que a gente tem que olhar? Somente o dividend yield que está sendo pago agora? Não. A gente tem que olhar os fundamentos do fundo imobiliário para ver se os dividendos no futuro, a minha renda mensal no futuro, ela vai ser satisfatória e não olhar somente o histórico. O histórico é importante sim, mas a gente precisa olhar para a geração de renda no longo prazo e não olhar somente no dividend yield que está sendo pago agora, tá bom? Então é bastante importante que você pense em investir em fundos imobiliários sempre aumentando a sua renda mensal focado no longo prazo. Outra coisa importante de ressaltar aqui é que você reinvista esses dividendos. Não adianta investir em fundos imobiliários, pegar ali os seus dividendos de 300, 400 reais por mês e você comprar um tênis, tá? É lógico que você vai fazer aí o que você quiser com o seu dinheiro, tá? A ideia não é que eu dite aqui o que você faça com o seu dinheiro, mas a ideia é te conscientizar de que isso não vai te trazer um retorno positivo no longo prazo, dado que reinvestir os seus dividendos em outros fundos imobiliários ou em ações ou em investimentos de renda fixa, eles vão potencializar os seus ganhos. Então, o que você ganha hoje, que são 300, 400 dividendos mensais, você vai passar daqui 2 anos a ganhar 600, 700, 800. Então, a ideia é que você reinvista os seus dividendos para que você consiga ativar a bola de neve dos investimentos, tá? Para que você consiga utilizar os juros compostos ao seu favor. Então, a ideia de você ter uma renda mensal é que você consiga reinvesti-la e no próximo mês já ganhar mais dividendos do que você ganhou no mês anterior, fechado? Então, para você ter uma carteira de sucesso, primeiro de tudo, você tem que ter diversificação por ativos e por segmentos. Você tem que pensar ali na renda mensal no longo prazo e não no curto prazo e nem somente no histórico de dividendos que o fundo imobiliário pagou. E você também tem que pensar que os seus dividendos eles são os seus aliados aí para você conseguir ativar a bola de neve dos investimentos, fechado? Eu sempre posto vídeos aqui te ajudando a investir em fundos imobiliários, então eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal para você não perder essas dicas. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.